agora para passar para vocês, para ouvir realmente o que vocês acham. Eu só queria colocar uma das questões que eu até, antes da gravação, coloquei aqui para vocês, mas queria colocar também para a nossa audiência, para a gente considerar. Que esse jogo, ele foi marcado, essa negociação foi firmada ali em 30 de julho, então a gente imagina até que as conversas tenham rolado um pouquinho antes, e por mais que o Sport tenha, esteja fazendo o campeonato que está fazendo, o fato de ser em 30 de julho e o Sport ter tido outras partidas, né, do Campeonato Brasileiro que podiam ter outros resultados, como a gente viu, né, em outros momentos, precisa ser considerado para o caso de que a partida que a gente está falando agora, de Sport Flamengo, vai ser jogada só no dia 13 de novembro. Então, teoricamente, o Sport está... teoricamente não, na prática, o Sport está abrindo mão de ter o máximo de apoio que ele poderia ter da sua torcida e até também de limitar um apoio da torcida visitante, o que é um critério esportivo na forma como eu analiso. Então eu queria colocar também, maestro, esse fato aí, né, para a gente apreciar, e agora eu queria ouvir as análises de vocês. O que é que vocês acharam dessa decisão toda aí do Sport? Sobre o fato de Rafael Campos, da direção do Sport, de Yuri Romão, enfim, de não terem abordado isso, é preciso primeiro pontuar que o Sport concordou com essa ressalva. Com a cláusula. Com essa cláusula. E se ela foi imposta, o clube cedeu. Assim, o clube poderia dizer, não aceita essa imposição. Se você quer confidencialidade aqui, então assim, mas a gente não podia falar. Não podia falar porque você escolheu essa cláusula. O Sport não pode. O Sport não é uma vítima desse sistema, não. A gente sequer sabe, se não foi até o próprio Sport que fez a cláusula. Exatamente. Porque já que os dirigentes estão justificando que não falou por esse motivo, ou o Fred dizendo, na verdade, que poderia. Nem chegaram a se justificar, mas eventualmente poderia ser esse motivo. Exatamente. Por acaso, já é uma boia. Isso, o Fred que falou. Nas redes sociais, ou ele estava desconversando antes por causa disso. Mas, enfim, é uma cláusula que o Sport concordou. Então, para mim, já começa desse ponto. Mas é como o Fred falou, pode até ter sido até o próprio Sport. Mas é a transparência de ocasião, né? De vez em quando o Sport de vez em quando não é. Escolhe os momentos, vencendo poucos momentos. Mas agora, indo para a questão da vida do mando de campo. Veja, vai jogar na Arena Pernambuco, como já jogou antes. Vai ter, em tese, a maior... porque, veja, se for 10 mil check-ins, mas 4 mil ingressos vendidos, já vai ter a maior... Ficar meio a meio, né? Mas teria a maior torcida, mas tem a possibilidade de ter 70% se quiser. Mas dito isso, eu até cheguei a publicar isso nas redes, nas minhas redes, assim, vender o mando de campo é cruzar uma linha sem volta, certo? O Santa Cruz cruzou essa linha e financeiramente para o Santa Cruz pode ter sido, detalhe, foi um ano colapsado, aquele de 2016, terminou no fim das contas, não sei nem se aquele de 400 mil salvaram a vida do Santa, se fizeram alguma diferença. O dinheiro, nem lembro agora de quanto foi naquela venda, que ainda deu prejuízo, o jogo foi lá para Cuiabá e nem encheu. Isso. Mas ali é problema do investidor, o Santa Cruz recebe dele e tal. Mas dentro da rivalidade de torcedores rivais dessa questão, isso é apontado como uma carta contrária ao Santa. O Santa enche o estádio, mas quando jogou a primeira divisão, vendeu o mando de campo. E o torcedor do Santa fica assim... Sem ter muito o que argumentar, né? Assim, ele não venderia. Aí que tá. Como o torcedor do Sport não venderia, o torcedor do Santa Cruz não venderia jamais. Ele fica com a vergonha por uma decisão que uma direção tomou. É a mesma coisa agora. O torcedor do Sport, assim como nenhum do Santa venderia aquele jogo, o Santa mesmo bota, eu vou ver se no jogo com o Corinthians no Arruda e assim... Que o jogo foi em Cuiabá. Que, inclusive, gerou prejuízo para a empresa que eu falei. Eu falei. Mas exatamente, deu prejuízo para a empresa, mas aí fica com a empresa. É isso que eu estou falando, esses investidores, eles começaram a acertar ultimamente, né? Teve um CS, por exemplo, no Brasileiro de 2019, CSA e Flamengo não foi no Rei Pelé. Foi no Mané Garrincha, com 70 mil pessoas. Deu quase 3 milhões de reais, eu acho, na época. E é por isso que eu concordo quando o clube diz que não vendeu o mando de campo. Porque vender o mando de campo é vender a maioria da torcida. Mas e até o local, querendo ou não, o jogo tá no Recife. Então, assim, mas para mim, o Sport tá cruzando... O Sport não cruzou a linha
como o Santa Cruz cruzou, para ser assim. Ou como o CSA cruzou. Para ser bem claro, tem rivalidade, a galera gera um hate danado, mas assim, não é a mesma coisa. O que o Santa Cruz fez é pior do que isso. Assim, claro, todo mundo sabe. Não, porque de vez em quando, esses caras não sei o quê, já estou me precavendo aqui, porque eu sei que a gente vai ver isso nos comentários. Mas enfim, não é a mesma coisa. Mas o Sport está cruzando essa linha. Tanto que me incomodou profundamente essa decisão. Porque ela tem, quando o Celso falou das nuances, uma delas é o seguinte: a gente ainda está no mesmo ano que o Sport investiu 58 milhões em reforços. E aí, Cássio, você talvez esteja chegando no ponto central. A gente não está em 2035 não, pô. A gente está em 2025. Janeiro desse ano, na janela ali, o Sport gasta 58 milhões de reais. E assim, cara, a gente sabe que não pagou 50, porque é dividido, né? Sim. Mas enfim, investiu, aportou sob contrato, vai ter que pagar. Pode ser uma parte em 20 e 25, o restante em 26, como é o caso de Carlos Alberto, mas enfim, o Sport fez um time que custou em direitos econômicos, fora os jogadores livres, Sérgio Oliveira, Lucas Lima, Paciência, a gente está falando só os de direitos econômicos, 58 milhões. Como é? A gente está em outubro. Como é que no mesmo ano o Sport está vendendo o mando de campo, como o Celso até falou, está vendendo a operação do jogo. Porque se fosse vai vender todas as operações agora, não vai vender todas as operações. Só está vendendo essa porque possivelmente apertou o pé. O cara, muito, né? Então, nessa situação, a boa gestão, a gestão equilibrada, a gestão que vai construir um CT de 20 milhões em 12 meses, em novembro do ano que vem, 13 meses, em novembro do ano que vem, o Sport promete entregar muito bonito até o projeto. A gente até fez um vídeo, tá no nosso feed, a gente até elogiou, e até a gente achou que está surpreendente a velocidade. Então, essa receita para construir esse novo CT. Detalhe, já pagou, comprou o terreno e vai fazer o CT. Para terminar o ano, para montar o time, a gente estava gravando o vídeo ontem, a gente estava debatendo, eu e o Celso debatendo, quanto vai pagar em Gabriel. Aí 3 milhões, 5 milhões, Gabriel tem que ficar, o goleiro. Veja, esse time, por isso que eu falei, a gente não sabia dessa informação. O esforço, que é o debate que a gente fez na live do Sport, o Sport tem que fazer um esforço para comprar Gabriel. Beleza, tem que fazer um esforço. Aí o dia seguinte o Sport está vendendo a operação de um jogo e ainda, com todo o respeito do mundo. Veja, mas ter um pouco de consciência. É paciência, é da vida, velho. Sim. Eu não sou presidente do Sport. Como é que é? Eu só falando aqui. É entender muito pouco do Sport fazer isso aqui. Muito, muito, muito pouco. Assim, não é que o Sport tá, né? O Sport, dentro de uma realidade, o Flamengo é o único clube que nacionalmente faz esse papel. Não é o Flamengo. Na verdade, não é o Flamengo assim. O Flamengo, ele tem a sua torcida nacional. Os empresários que conseguem viabilizar o jogo. O Flamengo tem nada a ver com essa operação. Assim, nada. Eu me expressei mal. Eu quis dizer assim, o Flamengo tem tanta torcida que os empresários conseguem fazer... Ele é o único time que é uma garantia realmente de ter algo... Porque o Corinthians não foi Cuiabá. Foi o Corinthians, é a segunda maior torcida do Brasil. O Corinthians não foi em Cuiabá. E o estádio novinho em folha, o Corinthians não lotou em Cuiabá. Mas o Corinthians é a segunda maior torcida do Brasil. E até, eventualmente, poderia lotar em Cuiabá. Mas a impressão que a gente tem é que o time principal do Flamengo, o sub-20 do Flamengo, não. Como a gente já viu. É uma atração gigantesca dentro do Nordeste. Mas o principal vai lotar. Mas para o Sport especificamente, Yuri Romão e direção do Sport, o Sport tem uma relação de cisão com o Flamengo. Não é nem administrativa, é uma cisão de uma disputa. Que nessa semana, na mesma semana, as coisas estão acontecendo. Na mesma semana, por exemplo, teve mais um caso, que é um do Sport e do Flamengo, estão nessa questão do título brasileiro, que não está em disputa, mas enfim, mas eles têm isso e vão... O Flamengo pode achar que é uma coisa menor, mas para o Sport é o maior título do Sport. Era isso que eu ia comentar. Então, é assim, para o Sport, essa relação de se abrir desse jeito, justamente para o clube onde você tem essa relação histórica, é não olhar um palmo na frente, meu irmão. Assim, sinceramente, eu sei que esses 3 milhões vão ajudar o Sport de alguma forma, tomara que tenha ajudado, esse dinheiro já entrou, mas em relação ao contexto, porque nem tudo é só planilha não, pô. Isso aí que vai ser o Sport que fica brigando com o Flamengo, mas na hora que precisou, foi lá, botou 30%, vendeu o Flamengo por 3 milhões, isso vai ficar essa mancha, e me impressiona. Quando eu digo um palmo na frente, me impressiona como o comando do Sport fala. Será que alguém vai achar ruim? Porque não é possível, assim, ou então simplesmente ignorar por completo. Se achar ruim, é a partir daí que eu vou entrar. Posso entrar a partir daqui? Pode, porque eu dizer assim, é uma decisão
tão rasa, como já tiveram outras, assim, convenhamos, mas essa é tão rasa que me espanta, de verdade. Eu vou pegar a partir daqui, Celso, porque eu vou dividir minha opinião em duas visões. Uma interpretação de como viram lá dentro, do risco calculado e do que veio a público, e depois a minha visão em si. Cássio, você na pergunta, Cássio, na resposta, já passaram por um ponto importantíssimo, que é os 3 milhões de reais num jogo. Há um ponto que não tem discussão aqui. O Sport fez um bom negócio. Perfeito. Negócio, friamente falando. Modelo de negócio. Por isso que eu Modelo falei, de não é negócio. só planilha. Exatamente. Pessoal, o Sport não receberia 3 milhões nesse jogo. Isso. O Sport teria uma renda ali de 1 milhão e pouco. E o Sport transformou uma renda de 1 milhão e pouco em uma renda de 3 milhões. Uma garantia. Numa garantia. Já recebeu. Isso. Já gastou possivelmente, mas o Sport recebeu 3 milhões fazendo a maior renda de um jogo da história do futebol de Pernambuco. Ponto. Nem sei se contabiliza dessa forma, mas esse debate a gente deixa para depois. Ponto. Tá? Mas não é esse o debate. Por que um clube que investiu 60 milhões de reais, que fez gastos insanos, como os 15 milhões em Carlos Alberto, em 60% de Carlos Alberto, como é que um clube cuja gestão bate na mesa, bate no peito, para dizer que faz uma grande gestão financeira do clube e que isso compensa os resultados vergonhosos dentro de campo, tá? Como é que chega em outubro precisando se desgastar por 1,5 milhão de reais? Porque o outro 1,5 milhão já existiria. Já existiria. existiria. Isso. Foi a mesma lógica do Corinthians, foi por 250 mil reais. Por 1,5 milhão de reais. Aí eu vou para dentro, tá? Obviamente que numa licença poética e imaginária. Das grandes. Yuri Romão, que é o autor, assinou, ele sabe, Celso. Ou ele deveria saber o tamanho do desgaste, tá, que ele teria. Ele sabe que ele hoje, ao contrário de quase toda a gestão dele, ele hoje tem uma oposição formada. Eu não vou nem entrar aqui no mérito das virtudes dessa oposição, mas é uma oposição ativa e, por conta de todos os erros do próprio Yuri e de seus dirigentes no futebol, essa oposição ganhou força, porque essa oposição agora ela tem a favor dela o sentimento espontâneo e legítimo do torcedor. Na goleada contra o Cruzeiro, Yuri Romão, pela primeira vez, viu um estádio inteiro se voltar contra ele e xingá-lo. Era algo que não acontecia, tá? Uma chave que virou. E nós debatemos esse tema, Celso. Eu e Cássio, a gente debateu no programa, como eu falei. E eu, nesse debate, não me mostrei contrário a uma venda muito parecida com esse formato. Se for ali, eu até falei com o Cássio, até 20%, 30%, eu acho aceitável, tá? Eu debati isso, a gente debateu. E o volume de críticas foi imediato. Ou seja, existe um termômetro claro da rejeição. Eu, Fred, não enquanto jornalista, mas também, obviamente, enquanto jornalista, mas enquanto torcedor, eu não sou o cara mais apegado, por exemplo, a todo jogo tem que ser na Ilha do Retiro. Eu falei aqui, eu gosto da estratégia de usar a arena. Não é detalhe, não é problema nenhum esse jogo ser na Arena então, Pernambuco. Porque grande parte já se incomoda só com a ida para a Arena. Então, eu ponderava que se o Sport estivesse rebaixado, e foi o que a gente falou, Cássio, se o Sport estivesse rebaixado, o Sport estará, talvez, não sei exatamente, caberia tentar um ganho. Mas dentro desse mesmo debate, do que se seguiu depois, eu fui convencido por um argumento, que é o argumento de não são 3 milhões, é 1,5 milhão. Exatamente. 1,5 milhão era para ser algo absolutamente irrisório para quem gastou 15 em Carlos Alberto. 10 vezes mais. Exatamente, veja só. Vamos voltar para 2019. O Sport ali no fundo do poço, sem dinheiro. Ali o Sport ter 1,5 milhão a mais, talvez a gente não estivesse debatendo. É um clube que não tem, que tem uma escassez de recursos. Mas nós
esse ano, vimos a gestão do clube bater no peito para dizer que não existe escassez de recursos. Se não existe escassez de recursos, você não precisa se ajoelhar ao mercado Por causa de 1,5 milhão. por 1,5 milhão. E além de se ajoelhar ao mercado, você ferir a sua própria torcida. Porque é o Flamengo. Quis o destino que o clube mais popular é um clube que o Sport tem um problema histórico. Esse jogo do Sport, quando o Cássio fala que o Sport atravessou a linha, ele não se compara, por exemplo, com uma venda completa do mando de campo, que a gente aqui no Nordeste tem o exemplo do Santa Cruz, tem o exemplo do CSA, teve o exemplo do Botafogo da Paraíba, agora, que já fizeram O negociações... do Altos ainda foi no Piauí. né? Que eu estou falando de que fizeram negociações para fora dos seus estados. Não é a mesma coisa. Esse do Sport se compara com um jogo no Castelão que gerou uma grande repercussão, inclusive criticada por nós aqui, Exatamente. Sim. quando o Ceará cedeu um espaço maior do que o dos 10% para a torcida do Flamengo. Não lembro se era 20, 25, 30, não lembro era exatamente. não era mais de 30, certo? Mas não era mais de 30. Foi proporcional. O Ceará não estava jogando um campeonato ajoelhado, como o Sport está. Tá? O Ceará estava dentro do jogo. Tanto que não foi rebaixado nada naquele ano. O Ceará estava jogando o campeonato. Se o Sport estivesse jogando o campeonato, não existiria nem esse debate. Ou seja, isso é uma consequência do fracasso da própria gestão. Exatamente. Ponto. A própria gestão ajoelhou ao Sport, esportivamente, moralmente. O clube é o lanterna histórico, quebrando recorde de rodada na lanterna. Talvez um dos times da história da Série A que menos conseguiu disputá-la. E para pagar essa conta, economicamente, resolveu causar outra ferida, não esportiva, mas outra ferida moral, tá? E aí, Celso, ao causar essa outra ferida moral, você cria você multiplica a dor. O que não foi contado é isso, você multiplica o rancor, a revolta com essa gestão. Porque é a mesma gestão que não deu ao torcedor o direito de disputar a Série A. Perfeito. É a mesma gestão que fez o que fez no jogo contra o Corinthians, massacrando o próprio torcedor. Essa mesma gestão, ela tomou uma escolha que, queira ou não, vai contra o moral, a essência, a história, a honra do próprio clube. Financeiramente vai a favor? Vai. Justifica. Mas olha, você tem que estar muito... E aí é o meu ponto de gravidade, tá? Você tem que estar... E é por isso que eu vou fechar meu comentário. Voltando para os olhos de Yuri Romão e de quem está no seu entorno. Todo mundo sabia as consequências. Tá o print circulando de Yuri com a camisa do Flamengo. Uma montagem. Montagem, claro. Mas circulando. E Yuri hoje talvez tenha vivido seu pior dia como presidente do Sport. Fred, Pode perguntar. imagina o seguinte. O Flamengo hoje é um dos favoritos ao título. O favorito tende a ser dominante na partida. O Flamengo tende a vencer a partida. O que vai agravar muito. Aí você imagina... Imagina se o Sport é goleado. Pronto. O Sport é goleado. Está sendo goleado 5-0, 4-0 15 que minutos seja, é. do segundo tempo. Certo? A torcida do Flamengo começa a gritar qualquer Segunda coisa. divisão, 87 do Flamengo. Empurra essa porra na segunda divisão. Imagina... Isso já seria gritado na ilha se tivesse 4-0 também. Exatamente. Mas imagina você ouvindo isso, não de 10% que estão apinhados ali na geral do Sport, mas uma torcida que talvez, como você fez previu uma das possibilidades, esteja ocupando uma parte da arquibancada central ali. A curva. Da curva, exatamente. Mas uma parte mais nobre e uma parte considerada 3 vezes maior do que ela ocuparia, fazendo esse barulho e machucando a cada decibéis. E vai machucar, porque é o papel da torcida. Torcedor do Sport, massacrando aquele cara que, apesar dessa campanha desgraçada que o time está fazendo, aceita pagar uma nota, provavelmente, ou sei lá, seja lá como for, mas para ir até a Arena de Pernambuco para ver esse Sport, enfrentar esse Flamengo e passar por isso aí. Veja como isso vai potencializar
toda essa questão que você está falando E aí, em torno de Yuri. E eu vou chegar agora, Celso, na minha conclusão. Foi importante você criar mais esse cenário. Eu vou chegar na minha conclusão. Não é possível que isso não tenha ido para uma mesa. Concorda? Sim. Pro Não é Celtinha. possível. Pelo menos numa mínima mesa de 2, 3, 4 pessoas. Não é possível, Celso, que ninguém tenha feito a ponderação que você fez. Ei, né? Veja só, vamos vender, a torcida vai reclamar, vai apanhar, vai chegar o jogo. O Flamengo tem condição técnica de fazer esses 4-0 sobre o Sport. O 2x0 com o Bayern. 2x0 já teria esse mesmo cenário. 2x0 dominante ali, do Sport nem pegando já a teria bola. esse mesmo tal. cenário. Yuri vai ser um pesadelo, vai ser o seu fim político no clube. Talvez hoje a gente esteja vendo o fim político de Yuri Romão. Tá? Talvez hoje não tenha Ele tenha nada, plantado isso aí, não né? tenha nada de 2026 que possa salvar a imagem que ele fez de hoje. Ou seja, tudo calculado. E aí eu penso, eu espero que alguém tenha levantado isso para ele, porque a gente tem um temor desde 2023 de que Yuri seja cercado de pessoas que não levantam o contraditório para ele. Isso. Há esse medo. Isso. Porque ele não gosta do nosso contraditório. Uhum. Ele não gosta do contraditório de um repórter. Ele tem uma dificuldade com o contraditório. Se ele tivesse a dificuldade com o contraditório das pessoas próximas a ele, Aí tá acabado. É justificativo. então talvez não tenha tido para ter dito o que você falou, para ter dito o que Cássio falou, para ter dito o que eu falei. Talvez não tenha tido. Mas aí essas pessoas não podem estar nos cargos e nas Que estão funções ocupando. que exercem. Então eu vou pedir licença para imaginar que alguém ponderou para Yuri. É. Certo? Eu vou pedir licença para imaginar que alguém disse, Yuri, vê só. Chega aqui. Yuri. Detalhe, a gente conhece pessoas que fazem parte do esporte. Isso. Eu não sei se elas têm voz eu não sei direta. eu não sei se essas pessoas elas têm uma voz direta, mas pelo menos as que eu conheço São pessoas. teriam discernimento para falar, isso não é a Exatamente. melhor ideia do mundo, não. Assim, Alguém poderia ter dito, Yuri, vem cá. isso aí, ó, isso não é a Vem cá. melhor coisa para tu fazer, Eu sei não. que a gente está com problema financeiro, tudo, mas isso aqui vai gerar um desgaste muito grande. Isso Você aqui, vai se acabar. Olha, quando teve um debate, porque as pessoas acompanham a gente, por exemplo, os primeiros debates que já tiveram quando surgiu o rumor foram horríveis as repercussões. Porque quando surgiu o rumor, Rechaçou e tal. o problema é que quando surgiu o rumor, possivelmente tinha assinado. Era 30 de julho. É. Né? Porque quando surgiu Isso. o rumor, possivelmente estava assinado. Ok. Celso, eu vou, te repito, estou pedindo licença para imaginar que alguém alertou. Alguém fez assim. Porque política é isso, poder é isso, administração é isso. Alguém tem que projetar o futuro. Yuri, ó, é isso aqui. Para Yuri ter dito, a gente vai fazer mesmo assim, aí eu me assusto, Cássio, do tamanho do rombo. É, velho. Aí Porque, veja só, tem que estar em um desespero econômico brutal para aceitar. pagar esse preço por 1.500. milhão 1,5 e meio de reais. Tiago Couto, que não fez nada no esporte, foi 1.900.000. Tá? Tiago Couto, que basicamente não entrou em campo, foi 1.900.000 reais. 1,5 milhão, Celso, para um clube de Série A é o famoso nada. Nada. E aí, Celso, não importa o que Fred acha, o que Cássio acha, o que Celso acha, porque minha opinião, no geral, é até ponderada sobre esse cenário. O que muda o meu tom é a história de 2025. Isso. A história de 2025 muda meu tom. Se eu tivesse vendo um presidente dando entrevista coletiva dizendo, minha gente, eu estou me esforçando ao máximo aqui para pagar as folhas, não estou conseguindo, tá? As receitas não foram as imaginadas, a gente caiu na Copa do Brasil, sabe? Foi uma frustração muito grande, os jogadores que a gente trouxe não renderam, a gente não vai mais... Se eu tivesse vendo um presidente vindo a público dividir esse desespero financeiro, talvez eu e todo mundo tivesse, não, o Sport está precisando, é desespero. É para pagar a folha. Mas a gente Mas tem, não- até mas ontem, o o presidente discurso que não diz é o esse, né? oposto. Isso. Então, aí o que só vai para conta, Celso, Yuri está sendo rotulado hoje e taxado como um cara que não respeita a história e a honra do esporte. Eu acho que isso é meio fácil medir que essa conta cairia para ele. E ele teria que medir o comportamento dele prévio e começar a dar sinais de que o clube estava mal Pra poder financeiramente, amenizar, né? Para poder amenizar. Ele não quis dar e agora dificilmente ele vai conseguir sair desse Ó, cenário. um último ponto. A negociação de jogos, acho que, não sei se 2014, 2015, que para o consórcio, quando existia ainda o consórcio da Arena Pernambuco, foi os primeiros jogos do esporte na Arena, eles foram por negociação. O esporte indo para lá. Disse, vamos fechar um pacote de jogos para jogar na Arena Pernambuco.
Mas nunca, a questão é que nunca foi só, vem jogar aqui, mas ó, é 30% do outro, viu? No fim das contas está sendo isso. No fim das contas, essa é a questão. É que essa negociação é uma negociação onde o investidor não quer o dinheiro do torcedor do esporte. O investidor quer o dinheiro do torcedor do Flamengo. Isso é um tanto óbvio. E para isso você precisa aumentar a carga. E o presidente do esporte ignorou isso tudo e é o que o Fred falou. E eu concordo. Mas enfim, não foi a primeira, não, a segunda, infelizmente, não sei se será a última medida, digamos, controversa, pelo menos na opinião da gente. Deve ter gente que ter achado normal, deve ter gente que deve ter gostado, enfim, sempre a opinião é isso aí. Mas existe um caminho para se achar isso aceitável. Existe um caminho, repito, eu não sou, na essência, 100% contra isso, mas é tudo que eu falei aqui, tá? E o contexto. Não é a esse esporte de 2025, ele não poderia estar fazendo esse outubro, por N questões, ele não poderia, porque é o que eu falei, a multiplicação das consequências do erro da própria gestão. Os erros financeiros, os erros esportivos. Aí você faz o quê no final de tudo? Eu errei economicamente, eu errei esportivamente e eu vou errar agora em relação à imagem do moralmente. Moralmente. E aí, meu amigo, fechou. É um combo, fechou combo. A tríade. Dá pra pedir, né? Dá pra pedir. Fechou, né? a tríade, né? Enfim. Vamos lá, galera. Vamos fechar aqui esse o programa, esse Pocket fundo. E agradecer aí a audiência de todo mundo. Muito obrigado a todos e todos que curtiram esse vídeo até aqui. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum programa. Forte abraço e até o próximo. Valeu.